Olá, turma! Tudo bem? Voltamos para a nossa aula de informática. Nós estamos falando de lógica. Olha só, a lógica ela é aplicada em tudo no nosso cotidiano. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa, nós seguimos uma ordem, né? A ordem, quando se fala em alguma coisa organizada, ordenada, nós estamos falando de lógica. Passo a passo do exercício da aula anterior, que eu falei para vocês sobre o passo a passo para escovar os dentes. Todos aqueles passos são necessários. Quem é que consegue escovar os dentes sem ter pego a escova? Ou quem é que consegue escovar os dentes sem, por exemplo, abrir a pasta para colocar a pasta na escova? Então, olha só, a lógica está presente em tudo que a gente faz, quando nós seguimos uma organização, né? Agora, pensem o seguinte. Nosso objetivo, lá mais para o final do ano, é nós já estarmos conseguindo fazer, por exemplo, um jogo de computador, um aplicativo, uma coisa assim, né? Para que a gente possa fazer isso, o que a gente tem que fazer? Tem que planejar o jogo ou o aplicativo. E esse planejamento exige uma organização. Na aula anterior, eu passei para vocês um exercício. Esse exercício é de um jogo muito popular, antigo, que é chamado Torre de Hanoi. Esse exercício permitia a gente descobrir uma lógica na resolução dele, ou seja, um passo a passo. Então, sempre que a gente pensar em um problema qualquer envolvendo um passo a passo, nós estamos falando de lógica. Tá? E é essa a ideia que nós vamos continuar desenvolvendo. Então, quer dizer, fazer um passo a passo é o elemento mais importante na chamada solução. E nós estamos falando de uma coisa chamada sequência lógica. Então, escrever a sequência lógica. Olha só, escrever os passos. Então, eu tenho que separar primeiro passo, segundo passo e assim sucessivamente. Vamos corrigir o exercício que eu passei para vocês. O exercício é este, tá? Igualzinho que estava na aula passada, tanto na impressa quanto aqui no vídeo. Diz assim: a Torre de Hanoi é um jogo que consiste em 3 hastes que servem de suporte para 3 discos de tamanhos distintos, ou seja, diferentes. Vence quem desloca os discos da primeira à terceira haste com o menor número de movimentos possíveis. Então, eu tenho que fazer os movimentos. Sendo que deve-se mover apenas um disco por vez. Então, eu só posso tirar, por exemplo, primeiro o vermelho, depois que eu tirei o vermelho, o verde, depois o azul. Não posso tirar ao mesmo tempo. E nunca seja colocado um disco maior sobre um disco menor. Ou seja, eu tirei o vermelho da haste A para a haste B. Aí eu, obrigatoriamente, se eu quiser tirar o disco verde, eu não posso colocar lá na haste B, porque o vermelho já estaria aqui. Eu tenho que colocar na haste C. Tudo bem? Aí o exercício pedia o que para vocês? Cada um de vocês fazer isso. Pode ser feito até com tampinhas, por exemplo, tampinha de refrigerante, tampinhas de tamanhos diferentes. E colocando em espaços, não precisa ser numa haste, pode ser num espaço vazio. Só que respeitando esta regra, que é a regra fundamental. Mover um de cada vez e nunca colocar um disco maior em cima de um disco menor. Tá? E aí a solução, a ideia é que vocês escrevessem o passo a passo. Então, primeiro passo, faço isso. Segundo passo, faço aquilo. Até achar a sua solução. É a sua, não que é a minha. No caso do jogo, é verdade que na competição ganha quem fizer o menor número de passos possíveis. Mas, para a lógica, o importante é levar todos os objetos da primeira haste ou do primeiro espaço para o terceiro espaço, obedecendo às regras, não importa quantos movimentos, em termos de lógica. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Ó, eu tenho
os 3 discos e 3 espaços. Eu quero movimentá-los, certo? Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que realizar? Eu tenho que movimentar o disco vermelho para B ou para C. Aí é gosto. Então, eu, Marcos, resolvi movimentar o disco vermelho da haste A para a haste C. Notem, o exercício era escrever esta sequência, este passo. Então, a minha solução é de A para C. Escrevo na primeira linha da minha sequência. Isso. Fiz o movimento. Beleza. Agora tem que continuar escrevendo os meus passos. Qual que é o próximo passo que eu vou realizar? Eu vou movimentar quem? O disco verde, certo? Eu não posso colocá-lo na haste C, porque senão ficaria em cima do vermelho, que é menor. Eu tenho que colocá-lo na haste B. Então eu faço isso. Escrevo a minha regra. Primeiro eu escrevo a regra. E depois faço o movimento. Quer dizer, levo de A para B. Perfeito. Aí eu continuo nesse processo de escrever as minhas regras. Agora observa, o meu objetivo não era tirar todos que estavam em A e levar para C. Eu distribuí os 3. Se eu já distribuí os 3, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que desocupar essa haste C para poder colocar o azul. Então, faço esse movimento, certo? Movimentei o disco vermelho para a haste B. Beleza? Escrevo a regra e faço o movimento. Na sequência, já desocupei aqui esse espaço. Então agora eu posso pegar o azul e trazer para cá. Escrevo a regra. Olha lá. Quarto passo, mover o disco azul para C. Ok? Reparem, quando nós vamos fazendo isso, vai ficando fácil. Então agora, olha só, eu tenho que colocar o verde aqui, certo? Mas o vermelho está em cima dele. Qual que é o próximo passo? O quinto passo. Tirar o vermelho daqui, certo? Se eu tirar o vermelho daqui, eu tenho que passá-lo para A. Então, eu escrevo esta regra e faço o movimento. Beleza? Bom, estou chegando no fim. Ó, o azul já está aqui. Agora eu tenho que colocar o verde aqui. Então, escrevo a regra. Eu vou fazer o quê? Vou tirar o disco verde de B e levar para C. Legal? Bom, acabou o meu problema. Levar agora o disco A, da posição A, para a posição C. Pronto, escrevi a regra e fiz o movimento. Pronto, quantos passos eu fiz? Eu fiz 7 passos. Eu podia ter feito em mais passos? Poderia. Mas o interessante observar é que 7 passos é o mínimo a fazer. Ah, é uma competição, né? O professor ganhou. Na verdade, para a construção de uma lógica, se eu tivesse feito em 9, 10, 12 passos, contanto que eu tivesse respeitado as regras, todos estariam certos. É claro que é mais eficiente aquele que fizer com menos passos para fins de uma competição. Mas para a realização da tarefa, contanto que cada uma das passagens, ou seja, essa questão de colocar um disco maior em cima de um disco, não pode se colocar um disco maior em cima de um disco menor e trazer um de cada vez, movimentar um de cada vez, estas são as únicas 2 regras que têm que ser obedecidas. Beleza? Joia. Bom, na próxima aula a gente vai continuar discutindo as questões de lógica, tá? Então nós vamos pensar um pouquinho em alguns símbolos que a gente pode usar para a lógica. Ok? Joia! Bons estudos para vocês!